E vem conferir a crítica do filme Longlegs. E eu finalmente consegui assistir o filme Longlegs. Filme esse que eu estou ansioso já há alguns meses da sua estreia. Primeiro, por causa do envolvimento do Nicolas Cage. Eu gosto do Nicolas Cage, eu acho ele o melhor ator do mundo, mas é inegável que ele entrega filmes que valem a pena ser assistido, e mais do que isso, por ele ser um filme de terror que chama atenção. Eu sou muito fã do gênero de terror / horror de modo geral. E desde que saiu o primeiro pôster, passando pelos primeiros trailers, eu fiquei muito empolgado para saber como eles iriam trabalhar esse filme, essa temática. E para mim, Longlegs tem coisas muito boas e ao mesmo tempo tem coisas negativas. Eu achei um filme muito bom e com certeza vale seu tempo, mas é inegável que ele poderia em alguns pontos ser melhor do que ele foi. Porque ele é um filme que quando você vê o trailer e o pôster, ele vende como um filme de terror, mas eu não considero ele um filme de terror como um todo. Na verdade, eu considero que Longlegs, ele é um filme que ele é dois gêneros em um. Até a metade dele, ele é um filme mais de suspense e investigação. E da metade pro final, ele é mais um filme de terror, horror, até brincando um pouco com o sobrenatural em certo ponto, que é muito importante para a narrativa. E para mim, na primeira metade, o filme funciona perfeitamente bem em tudo que ele tenta fazer, desde a parte de narrativa, passando pela parte da atuação, até chegar na parte técnica, como trilha sonora e direção. Porque nesse começo de filme, ele consegue, desde a sua introdução, sua cena inicial, te prender para saber o que está acontecendo ali. Logo depois, ele já te mostra que envolve uma pessoa que está envolvendo famílias e crianças. E esse senso de urgência que ele acaba te criando, porque envolve crianças, já te cria uma tensão e um medo que vai acontecer a partir dali. Parece que você fica mais receoso, parece que você tem mais medo. E aí o filme começa a se desenvolver. E nessa primeira metade, a direção consegue te trabalhar muito bem o clima e a ambientação daquele lugar, colocando numa época muito boa, por causa que a época tira muita tecnologia que poderia estragar a experiência do filme. Então a partir daí a direção já trabalha bem isso junto com o roteiro e também cria muito a ambientação, desde a trilha, desde a parte da cidade menor até a parte da floresta que tem em volta da cidade, as casas muito espaçadas, a lama, a escuridão e a neve. Tudo isso em volta faz com que a direção crie muito bem o clima e a atmosfera que o filme precisava. Então, para mim, esse começo, até a metade do filme, a direção trabalha bem isso com uma boa trilha sonora, que às vezes, inclusive, a ausência da trilha sonora cria muito bem a tensão e o medo. Gosto muito das escolhas também de câmera, para mostrar muito bem flashback e também a parte do passado, futuro. É um filme que nesse ponto vale até a pena rever, porque a direção em relação à sua linguagem conta muito bem o que a história precisava. E tudo isso, além da ótima parte técnica, da parte de criar investigação, criar um mistério, criar um filtro interessante para o filme, muito bom com a trilha sonora, o filme ainda mistura com duas grandes atuações. A primeira seria do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ele não aparece tanto no filme, mas quando ele aparece, ele vai roubar a cena. Ele aparece mais na parte do terror do que nessa parte da investigação, mas só o visual dele é muito interessante, porque mostra muito pouco, inclusive a primeira cena que mostra a perna na visão de uma criança e depois ele diminui com uma cara pálida, é muito interessante, até na grande atuação da Maika Monroe. Maika Monroe que eu conheci lá no filme Corrente do Mal, que é um filme que também é muito bom, ela também é protagonista e ela também está muito bem lá. E aqui ela consegue, através da sua atuação e através das suas expressões, mostrar perfeitamente o mistério que a personagem é. Longlegs é aquele filme que eu tenho certeza que vai passar algum tempo e vai ter vários vídeos de estúdio de personagem, porque você consegue ver o quanto esses personagens são complexos, o quanto eles têm camadas. Eu acho que esse filme consegue deixar isso muito bem. E a personagem da Maika, a Lee, ela é muito interessante nesse ponto, porque ela é uma personagem que você vê que ela é quebrada, a sua criação e a sua origem mudam muito, e o filme trabalha muito bem esse conceito de trauma da infância para modificar e fazer quem a gente é. Então até metade do filme eu estava adorando ele, mas aí a segunda metade eu acho que começam os problemas, porque nessa primeira parte, até a metade do filme, ele consegue te prender, te envolver, fazer com que você queira fazer parte daquilo, porque o filme e o roteiro são muito inteligentes em deixar com que o mistério seja aberto para você como um público fazer parte dele. O filme se explica muito pouco pra gente realmente fazer parte do mistério, então essa parte tá boa, mas aí entra na parte do terror, e quanto mais
mais o filme vai entrando no terror, mais o mistério pé no chão vai deixando de lado, e mais o sobrenatural vai ganhando forma. Eu acho que é aí que o filme se perde um pouco, porque eu acho que nesse ponto, a falta de informação que o diretor tenta fazer faz com que você cada vez mais se afaste dos personagens, se afaste mais da narrativa. E no final, quando tem uma grande revelação, você pensa, era essa a revelação? Era isso que ele queria chegar? Não que não faça sentido, o roteiro faz com que faça sentido tudo que está ali, não vira uma incoerência, não é um final ruim, mas é um final que parece que fez com que você, como público, não participasse de certo ponto do mistério, e aí o filme não te desse dados e informações suficientes para chegar até lá. E com isso, o final me decepciona um pouco, não gosto muito do final, e também não gosto muito da parte desse terror, que tem até um bom clima. Você vê que o diretor não é o especialista em terror para criar uma direção. Eu acho que a direção dele era melhor na parte do mistério, investigação, do que na parte do terror, mas ele consegue ainda manter um clima, manter uma atmosfera e manter ótimas atuações. Até porque o Nicolas Cage entra mais nessa parte, e quando ele chega, ele faz um show à parte. Eu gosto muito da atuação do Nicolas aqui. Além disso, quando você pensa no filme como um todo, esse é um problema. Essa parte final é realmente como ele vai para um sobrenatural, é como ele vai para o mistério, é como ele larga a sua mão sem dar informações suficientes, e com tudo isso, o final acaba sendo um pouco decepcionante de um filme que é muito bom, que vale seu tempo. Ele não é a pior coisa do mundo. Ele é um filme bom, na verdade, mas quando você pensa nele, você pensa que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Se nessa parte final, o diretor e o roteirista soubessem trabalhar o filme de uma forma melhor, em relação à sua narrativa, em relação à parte do sobrenatural, junto com o mistério. Um final que eu não vou dizer que é ruim, porque eu não achei ruim, mas achei mais decepcionante do que ele poderia ser. Concluindo, Longlegs vale seu tempo, mas eu recomendo que você vá com uma expectativa não para um filme de terror, mas para um filme de suspense, porque o filme se vende como se fosse um terrorzão o tempo inteiro, com monstro, com fantasma, com sobrenatural, e isso não é o filme. Se você for com essa mentalidade, o filme não vai te agradar. Eu acho que você deveria ir com a mentalidade mais de um bom filme de suspense e investigação, que vai ter terror no meio, que vai ter a linguagem do terror para falar sobre isso, porque o filme não é ruim, tem dois ótimos atores, tem um começo fantástico e o final perde um pouco do seu fôlego, mas mesmo assim é um filmaço que vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Longlegs com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Longlegs? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.